todos e todas. Eu estava aqui ouvindo a fala do senador, né, Plínio, e fiquei muito contemplado com muita coisa que ele falou. Peguei assim grande parte do que ele disse, mas no final eu acabei não conseguindo ouvir. Mas estamos aqui, viu? Vamos bater um papo sobre a COP30, sobre os diálogos amazônicos, um evento que aconteceu aqui em Belém na semana passada, a Cúpula da Amazônia, e tentar esclarecer algumas coisas aqui a respeito do que eu ando pesquisando, né? Caiu, hein? Bom, Marcelo, como é que estamos aí? Ele voltou. O que é, Marcelo? Túlio, tá de volta? Bom, não sei o que está acontecendo. Alô? Deu Mas queda, você tá deu me queda de ouvindo? energia aí? Pois é, deve ter sido, né? Deu queda de energia. Bom, se deu queda de energia aí, Marcelo, normalmente quando tem dois co-hosts estáveis, você pode sair e entrar de novo que resolve. Eu já fiz isso algumas vezes. Pode fechar aí o aplicativo e voltar, não tem problema não. Faz rápido, não pode demorar. Tem um minutinho aí para fazer aí, pelo menos. Voltando ao assunto lá que vocês estavam comentando, Alma, e como o nosso camarada Túlio aí deu uma caída, acho que ele voltou, vou pedir para ele subir. Mas o negócio que me assustou bastante foi a questão que ele está falando, né, não só da negação de uso do território, mas também da questão de as pessoas estarem saindo da região. Isso, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais preocupante, né? Porque o território não ocupado, alguém ocupa. Né? Não existe vácuo de território, né? Não existe vácuo de poder. Então, acho que é bastante preocupante toda aquela situação lá que o senador comentou aí com a gente na sala. Estou tentando subir o Túlio aqui, mas eu não estou conseguindo. Ney, você Eu consegue já, subir já aí? subi, Tenta aí, já por subi. gentileza. Tá me ouvindo aí? Subiu. Eu subi o Túlio. Beleza. Fala, Túlio. Pode continuar aí, meu camarada. Beleza, vamos lá. Primeiramente, me apresentando aqui, eu sou o Túlio Aramon. Eu sou natural de Belém do Pará, nascido e criado aqui, né? Sou estudante de licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Pará. Faço parte da militância e presido, né, atualmente estou como presidente municipal da Juventude Socialista, do PDT, aqui da região metropolitana de Belém. E estou lutando aqui para que eu e alguns companheiros aqui do Pará, a gente possa criar uma voz, um canal que consiga difundir, né, as ideias de uma Amazônia verdadeiramente sustentável e desenvolvida. Não, porque muito que a gente está vendo hoje, o que a gente está conseguindo constatar diante dos fatos e da narrativa presente do campo, principalmente progressista, da esquerda, que vem nos últimos anos, é apenas da Amazônia sustentável, ou somente do campo do discurso ambientalista. E tem muita gente, assim como eu, né, que não concorda. É necessário atrelar o desenvolvimento, a sustentabilidade ao desenvolvimento. O problema do desenvolvimento, né,
que entra em contradição com essa sustentabilidade. Mas existe um caminho, né? Não vale apenas observar a preponderância de um caminho desenvolvido sem que se olhe o lado sustentável, né? Que não significa somente o lado ambiental preservado, mas sustentabilidade é um equilíbrio de coisas, como a economia também. Acho que ele caiu novamente, né? Ele caiu de novo. A conexão lá tá braba. Privatizado da Eletrobras, o pessoal fica sem internet, sem Wi-Fi lá, pô. Mas ele tá aí, pra mim ele tá aparecendo, viu, rapaz? Ah, agora voltou. Não, agora voltou, mas ele tinha caído. Vai lá, Túlio. Túlio? Eu acho que ele caiu mesmo. Tá com probleminha de conexão brava hoje. O nosso host também tá com probleminha lá. Aí ele caiu sim. Mara, pode falar aí, Mara. Oi, boa noite a todos de novo. Não, eu queria só, fiquei curiosa, ele está em algum lugar difícil, algum acesso, será, ou nacionalista? Ele falou alguma coisa onde ele está, por que está caindo? Não falou não. Não sei por que tá caindo não. Ele não mencionou não. Francisco, você tá com uma levantada aí? Fala aí, meu camarada. Enquanto o expositor não volta. Bom dia, boa noite, Marcelo, boa noite, Frente Nacional, aos demais aqui, né, o Gui, meu amigo Gui, a todos, tá bom? Boa noite, é um prazer ouvir vocês aqui e dizer que pode me marcar lá, né, na Frente Nacional lá, meu nome Francisco, tenho o maior orgulho de estar junto com vocês aqui, que estou entendendo o ponto de vista, a gente procura o bem para esse país e luta, né, em prol do desenvolvimento desse país, sem olhar A ou B ou C, né, porque esse negócio de direita e esquerda está promovendo nesses últimos meses, né, uma divisão, um desrespeito, né, isso não faz parte da política. A política ela é feita em conjunto e ela é estudada, é elaborada, é articulada, né, entre si, para que todos possam chegar a um acordo, a uma votação, a um projeto concluído, né, de benefício a esse país, né? Então, estou com vocês aí, tá bom? E estou aprendendo mais aqui, tá certo? Ouvindo vocês aqui sobre essa luta, principalmente o meio ambiente, a Amazônia, né? E isso é muito bom. A gente, dentro de um debate saudável, ouvindo as opiniões, opinando as suas ideias, isso é muito construtivo, tá bom? Então, um abraço e é um prazer estar aqui ouvindo vocês, tá bom? Valeu, José. Valeu, Francisco. A nossa ideia aqui é não ficar olhando muito o partido político das pessoas, nem coisa do tipo. A gente quer juntar os brasileiros, colocar os brasileiros para conversar e dialogar e entender, né, os problemas do país, né, as várias soluções e também entender, né, quem são os nossos inimigos e quem age para sabotar o desenvolvimento brasileiro, seja ele, né, por um lado quanto pelo outro. Túlio, eu estou vendo você com a mãozinha aí embaixo. Eu mandei um convite aí para você, querido. Vê se você consegue subir aí. Eu acabei de convidar aí. Você consegue? Qualquer coisa você pode mandar uma mensagem aqui na DM para mim aqui que eu tô de olho.
Se você tiver com Enquanto dificuldade de ele mandar não mensagem. sobe, a Maria levantou a mão, Radamés. Ele subiu, conseguiu subir. Ô, Túlio, você tá em algum lugar aí Não, ruim não, de não. conexão? Como que tá as coisas Oi, aí? não, eu tô. Aqui a gente tava com problema de conexão sério, cara. Acho que já tô resolvido. Eu tô no Wi-Fi de um amigo aqui. Acho que agora vai, viu? Vamos lá. Estão me ouvindo direitinho aí? Estamos ouvindo. Boa noite Agora aí. estamos, Tô de vamos lá. volta, viu? Boa noite, vamos lá. Percebi, Marcelo, percebi. Vamos lá, agora sim. Tá o convidado e o host com problema. Vai lá, Não, é Túlio. porque o que nós estamos falando aqui são coisas muito sérias, né? Então, já entra aí no campo das forças Da ocultas, né? teoria da conspiração já. Mas é isso aí. Eu só queria perguntar se tudo que eu falei aqui vocês conseguiram me ouvir. Eu dei uma breve fala, me apresentei, tudo certo? Deu pra ouvir. Se você quiser dar um geralzão aí sobre a COP30 Certo, aí, vamos pra lá, depois vamos te abrir pra começar. pergunta, seria Vamos ótimo. começar, né? Então, o que dentro do inteirinho, né, do que primeiramente agradeço aí o convite do coletivo Nhangatu, né? Nhangatu que para que alguns não saibam, né? É uma língua nativa, né? Que ficou presente aqui no norte do Brasil por muito tempo, né? Até meados aí, depois do final do Império, ainda tinha grande presença desse dialeto, né? E eu fico muito feliz de ter uma iniciativa com um nome como esse, nada mais um nome bem nacional, né? De uma raiz, né? Que exala os caminhos imensos que o Brasil tem na sua história, né? E no seu povo. Bom, quando me chamaram aqui para a gente falar sobre Cúpula da Amazônia e soberania nacional, veio por conta de um texto que eu publiquei juntamente ao Portal de Parada, né? E eu saúdo também a iniciativa do Portal de Parada por deixar é um espaço que me concede voz para a gente estar trocando essa experiência, né, dentro das pesquisas que eu venho fazendo, venho estudando. E o texto chama Cúpula da Amazônia, né, e Soberania Nacional, onde eu deixo, né, claro o que se trata a Cúpula da Amazônia, né, e o que ela representa, né, no âmbito geral, porque ela tem um propósito. O propósito é de ser uma reunião, né, internacional com líderes, né, de países sul-americanos, né, que têm em seu território a Amazônia Legal, né. Deles são 8 países, né, que estivemos aqui em Belém. Bom, essa discussão da Amazônia, que está em evidência nos últimos tempos, se dá ao fato de que, desde o início do mês de agosto, né, desde o dia 4 ao dia 9 de agosto, ocorreu dois grandes eventos que estiveram aqui na cidade de Belém. Um deles foi Diálogos Amazônicos, né, que tratou sobre foi um evento mais aberto, né, à sociedade civil, que pautava discussões, né, só um detalhe, organizado pelo TCA também, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né, e esse evento, né, que reuniu membros da sociedade civil, né, de diversos setores, né, não só aqui da região amazônica, mas de todo o Brasil, como povos indígenas, quilombolas, ONGs, movimentos sociais, acadêmicos, né, jornalistas, enfim. E teve por finalidade, né, esse evento teve por finalidade conduzir uma série de conjuros, né, e recomendações para o desenvolvimento sustentável aqui da Amazônia, né, que eram para serem lidos, né, pelo presidente da República
durante o evento que ocorreria depois, a posteriori, nos dias 8, né, e 9 de agosto. Esse evento a posteriori foi a Cúpula da Amazônia. Tá? Então, a gente conta que, a partir desse encontro, né, foi criado um documento chamado Declaração de Belém, né, e que esse documento definiu que esses países da região amazônica deveriam estabelecer mecanismos, né, para fazerem um desenvolvimento sustentável da região, né? E entre alguns pontos que estão da Declaração de Belém, eu posso colocar aqui depois o link que consta essa carta da Declaração de Belém do evento da Cúpula da Amazônia. Eu destaco 4 pontos, né, da leitura, que são de preponderância, assim, do que foi o evento em si. Tá? O primeiro é que os países do Sul concordam em cobrar dos países do Norte desenvolvido o pagamento de recursos para aplicar em políticas de mitigação de mudanças do clima. Certo? O segundo ponto é que também concordam que é necessário evitar o ponto de não retorno da Amazônia, que eu coloco entre parênteses, que é definido por estudiosos do clima e do meio ambiente, que seria quando fosse irreversível, né, que a floresta amazônica deixasse de ser um bioma que predomina a floresta equatorial, né, quente e úmida, para se tornar uma savana, né, com pouca vegetação e solo extremamente degradado. Esse é o segundo ponto, né, que eles concordam que devem evitar o ponto de não retorno da Amazônia. O terceiro ponto está em criar diversas instâncias de fiscalização que fortaleçam a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Ou seja, criar, né, instâncias, e aqui eles definem essas instâncias a nível federal, né, porque foi encontro de nível federal, mas nada pode deixar de ser instâncias a nível também municipal, estadual, né, de fiscalização, né, que sejam em parceria, né, e fortaleçam essa OTCA, Organização de Tratado de Cooperação Amazônica. Seria, na verdade, como se a OTCA, essa organização de Tratado de Cooperação Amazônica, que a gente pode falar mais um pouco sobre ela mais tarde, criasse, né, mais vínculo com o governo, com os governos, né, para que fossem para a questão climática na Amazônia. E o quarto ponto, né, que eu considero sendo um dos mais preponderantes, que é proteger os territórios indígenas e comunidades tradicionais das mais diversas formas de região. Certo. Esse quarto ponto aqui eu destaco que foi de muita relevância das discussões da sociedade civil, né, que durante esse evento do Diálogos Amazônicos insistiram, né, nessa discussão, né, dos povos quilombolas, né, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, e conseguiram ter dentro desse documento, da Declaração de Belém, um ponto de súmula ali para debater isso. E mais, também foi discutido, aqui eu não coloco um ponto, mas está entre esse quarto ponto, que é a criação, né, de controle de um tráfego aéreo sobre a região, né, sobre a região amazônica, lá na cidade de Manaus, né, criado como uma cooperação, uma espécie de polícia internacional. Tá? Então, desses pontos, né, nós podemos destacar que em si não representam nenhum problema para a soberania nacional. Exceto o caso, se a gente for parar aqui para discutir mais amplamente, essa questão de polícia internacional dentro do nosso território. Né? Acho que cabe talvez aí um próximo texto, meu próximo
uma próxima pesquisa minha, definindo alguns pontos sobre essa polícia internacional que o governo advém de criar aí na cidade de Manaus. No entanto, sobretudo, não representa em si um fato, né, que se possa olhar a declaração de Belém e dizer, tá cheio de problemas aqui que a gente pode constatar que vão ferir nossa soberania nacional, exceto esse ponto que eu coloquei. No entanto, né, a gente teve aí um alvoroço, né, de várias organizações, de ONGs, estudiosos, acadêmicos, né, alguns da área do ambientalismo mais radical, que não gostaram desse documento, né? Na verdade, eles disseram que essa cúpula, até alguns disseram que não serviu para nada, porque o principal ponto, né, que era para ser discutido e que não foi colocado dentro dessa declaração de Belém era da não exploração. Na verdade, nem da não exploração de petróleo, o fim da exploração de petróleo aqui na margem equatorial da Amazônia, né? No foz do rio Amazonas, que na verdade nem é dentro do rio, como vocês bem sabem, é a 500 quilômetros de onde deságua o rio Amazonas, né? No Oceano Atlântico, que vai desde a ponta ali do Amapá até o Rio Grande do Norte, aí por volta de 2.400 quilômetros. O Gustavo Petro, né, presidente da Colômbia, foi um dos que bateram, né, insistiram no fim dessa exploração. No entanto, não foi levado à frente. E eu considero que foi uma atitude acertada do governo federal de não usar essa retórica, né, e criar um documento que se comprometesse com o fim da exploração do petróleo. Ora, se a nossa própria estatal, né, que não pediu para explorar, ela pediu apenas para fazer estudos, né, da viabilidade dessa pesquisa, ela foi proibida pelo IBAMA, né, por que se comprometer de fazer algo que nós nem estamos fazendo ainda, né? E o segundo ponto aqui, dentro dessa discussão, que mas que não era também novidade, que o presidente Lula, né, o governo federal, se comprometeu de desmatamento zero, né, até o ano de 2030. Né, ou seja, temos 7 anos, né, para não derrubar mais um pedaço de graveto na Amazônia. Agora não fica claro quais os mecanismos necessários e como nós vamos fazer para mudar a concepção, né, do povo amazônida sobre essa questão de não derrubar mais nada até 2030. Beleza, Túlio. Vamos aqui fazer como fosse uma roda viva, né? Fazer um debate, né? Colocar os pontos e aí fazendo uma interação com o convidado, né? Eu acho que por aí dá para a gente desenvolver. O que é que você acha, Radamés e Ney? Eu acho que é melhor assim, acho que é o que vai funcionar melhor, até o pessoal também pode fazer perguntas. Né? Perfeito. Maravilha, então. Então, assim, Túlio, desculpa, tive problema de conexão igual a você também. Fiquei com medo até da sala cair, mas estamos aqui fortes, juntos e sobreviventes, né? Então, agradecer bastante aí a sua vinda aí, sinta-se à vontade, né, no debate. Tem a Mara aqui também, o Ney, o Miguelito vão fazer perguntas, o Radamés, e vamos explorar bastante esse tema, COP30 e soberania nacional até mais ou menos 22 horas, e daí, né, extrair pontos interessantes, né, que contribuam com o debate e enriquecimento do tema, tá bom? Então, assim, vou passar a palavra primeiro para o Ney, né, depois para o Miguelito e a Mara, para fazer as perguntas, e aí a gente vai fazendo a interação e o debate. Boa noite, obrigado por ter vindo, tá? Aceitado, né, essa gentileza, ser co-host aí da sala. Obrigado.
Obrigado a você, Marcelo. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, Miguelito. Boa noite, Radamés. Boa noite, Mara. Boa noite, Francisco. Túlio, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer tê-lo aqui. Vejo que você está abraçando uma causa bem interessante, muito importante. E essa pauta deve ser constante, pelo menos pelos próximos 20 anos, eu acredito. Me explica uma coisa, por favor. Você que acompanhou aí essa cúpula, o que você, na sua opinião, na sua avaliação, o que faltou para que esse movimento, que assim, de qualquer forma foi um movimento importante, para pelo menos debater o assunto, né, e pensar na criação desse tratado, né, entre os países. Mas assim, o que faltou para que Lula fechasse com chave de ouro essa cúpula? E me explica um pouco, que eu não entendi bem na época, eu não acompanhei a notícia, mas houve uma treta lá entre um chefe de Estado chamado Petro, se não me falha a memória, e eu não sei se ele é da Guiana Francesa, da Guiana ou é do Suriname. Por favor, me ajuda aí, me explica como é que foi essa treta lá, que ele deu uma enquadrada no Lula. E eu perdi a notícia na época. Você pode me ajudar nesse sentido aí, de dizer o que aconteceu? E qual é a sua opinião? O que poderia ter sido melhor nesse encontro? Obrigado. Perfeitamente, Ney. Bom, o que faltou, assim, na minha concepção, para o presidente Lula ter conduzido, né, de forma meio que com excelência, né, essa reunião? O que eu acho, na verdade, eu não vou usar esse termo achismo, eu vou usar o termo mesmo como se nós estivéssemos dissertando aqui, né, uma redação. O que eu, na verdade, tenho certeza, e coloco também como sugestão, né, pelo ponto da humildade, né, de eu como um simples cidadão, né, da cidade de Belém, tenho a contribuir. O que eu deixo em consideração sobre isso é que o presidente Lula precisava mesmo ter dado um basta nessas vozes ocultas que permeiam o governo federal, né, tentando cercear o desenvolvimento da região amazônica. Né? Entender de uma vez por todas que o povo amazônico é um povo sofrido, um povo que precisa rever muitas coisas, uma delas até o próprio Pacto Federativo, né, que deixa a nossa região com tão pouco, mesmo ela sendo riquíssima em ferro, riquíssima em minério, riquíssima em água, né, riquíssima em madeira, né? Entender de uma vez por todas que o Brasil, que a Amazônia não é ela não faz parte do Brasil, né? Ela é o Brasil. E que afastasse de uma vez por todas toda e qualquer forma de entrave político, né? Dissesse que essa instrumentalização, né, jurídica que é criada não só na Amazônia, mas em qualquer outra parte que cerceie o desenvolvimento, fosse posta de lado. Esse é o principal ponto. No entanto, eu entendo que o presidente ele precisa também usar, né, do artifício dele de ser mais mediador, né, de ter essa característica de democrata e conversar com tudo e com todos. No entanto, eu me sinto incomodado como cidadão, né, de uma região tão rica, se a região com o IDH mais pobre do Brasil e da América Latina. E o presidente que você fala aí, em questão, Gustavo Petro, né, o presidente da Colômbia, né, ele que chegou aqui, né, colocou a questão do fim da exploração do petróleo, né, da Amazônia aqui na região amazônica. Ele não falou nem sobre parar, não fazer, mas ele defendeu o fim da exploração do petróleo da Amazônia. Engraçado que ele usou
uma frase, né, que eu destaquei aqui, que seria que... está aqui. A política não consegue se destacar dos interesses econômicos que derivam do capital fóssil. Por isso, a ciência se desespera porque ela não está vinculada a esses interesses, tanto quanto a política. E eu, assim, não concordo com nada do que foi dito pelo presidente, porque a ciência não se desvincula dos interesses econômicos, né? Afinal, o progresso econômico é pautado pela ciência e vice-versa. Né? Então, não existe essa aura de que a ciência é contrária aos interesses econômicos do capital fóssil, do capitalismo global, quando ela precisa do desenvolvimento econômico e que pauta, né? O desenvolvimento econômico impulsiona a ciência e a ciência também impulsiona o desenvolvimento econômico e vice-versa. Então não é uma coisa que se desliga uma da outra, né? Não se caracteriza nesse sentido, né? Mara, vai lá, Mara. Oi, já Mara, sou eu? Achei que era o Miguelito. Sou eu antes? Eu acho que era o Miguelito. é o Miguelito? Desculpa, perdão. Não Vai lá, tenho Miguelito. certeza. Vai lá, Miguelito. Não tô te sacaneando, não. Vai lá. Você ganhou uma aposta, né? Falou, vou sacanear o Miguelito. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, Ney. Obrigado, Marcelo. Ô, Túlio, deixa eu te fazer uma pergunta, baseado mais no teu texto, tá? Na tua apresentação inicial. Recentemente, eu lembro de ter lido uma postagem, mesmo foi uma postagem, um editorial de alguém sobre o Lula, em que o Lula voltou a reafirmar um compromisso dele, né, com a população da região amazônica, né, que ele terá como prioridade o desenvolvimento da população da região. E aí você pega exatamente esses acordos, né, firmados, em que ao mesmo tempo ele se compromete a ter desmatamento zero, tá? Como é que você enxerga? Porque para mim isso é uma coisa tão... Eu como não sou da região, olhando de longe, olhando aqui de São Paulo, isso me soa uma coisa assim muito antagônica, né? Quer dizer, você não tem como desenvolver a região sem criar estruturas, criar infraestrutura para a população da região. Isso não quer dizer devastar a Amazônia, a gente sabe disso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas envolve desenvolvimento, envolve você melhorar a condição de infraestrutura, saneamento, cidades, indústria, comércio, transportes, você melhorar a comunicação da região com as outras regiões do Brasil e de fora do Brasil. Então, assim, como é que você enxerga ele assumir esses dois compromissos que me parecem que eles não convergem, né? E uma outra pergunta que agora é uma curiosidade, vocês que estão mais próximos da região, como que os outros países que estão, né, que fazem parte da região amazônica, né, parte da Venezuela, Colômbia, né, os outros países que têm a floresta também como parte do seu território, como que eles enxergam essa presença estrangeira querendo tomar conta? Existe um alinhamento com o Brasil ou essa é uma região assim que mais ou menos cada um está fazendo do seu jeito? É uma dúvida minha. Obrigado, Túlio. Obrigado, pessoal. Perfeitamente, meu amigo. Bom, o que o presidente Lula vem afirmando, né, nos últimos tempos acerca sobre a Amazônia, inclusive esse ponto que eu coloquei de destaque, que faz parte do documento da Declaração de Belém, de cobrar dos países desenvolvidos, né, essa forma, né, sustentável de nos desenvolvermos, foi uma coisa que ele disse, né, para o próprio presidente Emmanuel Macron. Só um ponto aqui. A Guiana Francesa, né, que é território francês, estava também presente nessa cúpula. E calados entraram, calados saíram, né, explorando petróleo, né, ali também
na região do seu Atlântico, na costa do país, da Guiana, e contabilizando os lucros, né, da ExxonMobil ali em 600%, sendo convidados a participar da OPEP, né? Ou seja, o Macron está muito ocupado hoje na África, né, com a questão de estar muito preocupado com os problemas que estão acontecendo na África, não participou, né, foi criticado por esses ambientalistas, por esses ONGs, né, e que deveria ter vindo, já deve estar sabendo que eles vão ter que bancar esses recursos, né, mas eles não tem que ver do orçamento deles se esse dinheiro vai vir para cá para a gente, né, da alta atividade das indústrias que estão queimando carvão, né, não só na França, mas também como toda a Europa, né, ou se vem dos campos de petróleo, né, da Guiana Francesa. Ou seja, de toda forma, esse dinheiro já tem uma origem hipócrita, né? O que o presidente Lula tem dito, né, sobre a Amazônia é louvável, né? Muito louvável. Ele fala que tudo o que for acontecendo aqui na região amazônica, que seja de obras públicas que vão ser investidas aqui em Belém, principalmente, para a vinda da COP, né, vai ser de grande uso para a população daqui da região da Amazônia. No entanto, a região amazônica é uma região imensa, né, representa quase 47% do território brasileiro, né, quase metade do território brasileiro, né. Só aqui vivem quase 30 milhões de pessoas, não só na região de Belém, né, mas em diversos pontos de capitais, de regiões metropolitanas. Nós temos muitas regiões metropolitanas, mesmo que seja de maior parte áreas de mata fechada, né, ou então de área rural, né, atividades agroindustriais, mas aqui tem uma população imensa, então esse desenvolvimento ficaria restrito a Belém. E óbvio que eu nunca vou bradar contra o desenvolvimento da minha própria cidade. No entanto, há de se entender que a Amazônia ela é muito mais do que Belém. Se bem que me batem por eu querer garantir o título de capital da Amazônia através de uma cidade mais verde, né? O que eles não sabem é que eu acho que isso não é possível se a gente não criar conjuntos de meios que possam desenvolver a economia local, né? Não através do fim da exploração do petróleo, que isso seria suicídio aqui para a nossa região, visto que a nossa região, a minha cidade é uma cidade totalmente desindustrializada, né? Uma das cidades que mais se desindustrializou, né, dos últimos 50 anos. Acho que é a segunda capital que mais se desindustrializou. Mas, por fim, o que o presidente Lula fala sobre desenvolvimento aqui da nossa região é louvável. No entanto, ele tem que entender que a região é uma região muito grande, muito complexa, né? São várias cidades que precisam desse aporte. Ela não vai vir somente por essa COP. A questão é muito mais interna, é muito mais tributária, é muito mais de legislação, né, para mexer e trabalhar com o desenvolvimento da região amazônica. Quando ele fala também de não desmatar, né, ele não fala como isso vai acontecer. Ele fala que vai acontecer. E aí esse é o meu X da questão, e até me levanta uma dúvida que me preocupa de fato a nível de me estressar, né? Como que seria possível isso? Daqui a 7 anos a gente reduzir. Obviamente tem que ser feito o controle, né, de toda atividade de desmatamento legal, de garimpo legal, seja o que for necessário, o que o IBAMA, o que estiver ao alcance do IBAMA, né, do ICMBio e do IBAMA para combater essas atividades ilegais tem que ser feito. O que não pode é estruturar essa coerção da legislação ambiental, que é muito complexa, que é uma das legislações mais protetivas do mundo, complexa e exemplar, né, até nível mundial, para o pequeno, para o Amazônia da pequeno, para o caboclo, né,
como a gente chama aqui na nossa região, para o caboclo, né, que está ali no meio do mato, no meio de um rio ribeirinho, né, que tem uma atividade ali extrativista, de cacau, de açaí, né, e cria seus meios de subsistência, né, tirando uma lenha ali da floresta para fazer seu barco, para reformar sua casa de madeira, né, para se proteger, para criar contendas de inundação, né? Quando ele vai ali, pega uma caça, né, pega um bicho de caça, se defende, né, de ataque de onça, né? Ou seja, tem que entender como essa população vive, e ela não vive de um cosmopolitismo. Eu falo aqui de uma grande cidade, mas eu sei que tem irmãos daqui dentro, alguns quilômetros dentro da minha cidade, que são de regiões ribeirinhas, da região das ilhas de Belém, das mais de 30, das mais de 35 ilhas que Belém tem, que estão ali, talvez não comeram, não tiveram nada que comer essa noite. Né? Estão com dificuldade de atendimento de saúde pública, né? De educação. As crianças ali elas precisam de um apoio do Estado para ter um barco para levar elas para a escola, para ter um barco para levar elas para o atendimento médico. Ou seja, é complexa a vida dessas pessoas que vivem no Brasil profundo, na Amazônia profunda. Beleza, Túlio. Radamés, com você, amigo. Depois é a Mara ou é a Mara agora? É a Mara agora, por gentileza. É a Mara. Vamos lá, Mara. Boa noite a todos, boa noite, Túlio. Agradeço por você estar aqui compartilhando suas impressões e o seu conhecimento sobre o seu estado, Pará, Belém, e sobre a cúpula da Amazônia e demais conexões, né? Eu acompanhei um pouco também, Túlio, porque eu tenho um blog, né? E eu sou aqui de Rondônia e escrevo muito sobre a Amazônia. Esse blog eu tenho uma editoria que é só sobre a Amazônia. E aí, a cúpula da Amazônia, para mim, eu queria deixar assim uma análise que eu faço. Nesses pontos que você falou, teve um que foi em relação a recursos que o governo brasileiro, né, pede dos estados, dos países desenvolvidos para a gente poder preservar a Amazônia, né? Isso que está nesse documento que os países subscreveram, que eles devem, nos devem, porque nós preservamos. Nada contra pedir ajuda de países, mas eu acho que esse, na minha opinião, eu gostaria de deixar isso registrado, eu acho que é um dever nacional, sobretudo, nós fazermos isso com os nossos próprios recursos, né, de trabalharmos não apenas da data, e a gente não viu ainda resultados realmente favoráveis ao país. A gente não viu isso. O que a gente vê é isso que você relatou, é isso que o senador relatou, não é? Então, eu tenho muita preocupação com isso. E eu logo vi, depois da cúpula, o Greenpeace, o Observatório do Clima, saírem com notas condenando declarações do governo brasileiro, posição, aliás, do governo brasileiro em relação a esses dois pontos que você falou, né? Desmatamento zero até 2030, pela ausência de metas para isso, porque essa posição do governo brasileiro permanece, só que no documento ficou ausente metas para isso, e o fim da exploração de petróleo na Amazônia, que é o que essas ONGs queriam. Elas logo dispararam notas, eu li duas delas que foi do Observatório do Clima e do Greenpeace, de um artista americano chamado Mark Ruffalo, sei lá, não sei pronunciar o nome dele, e eu não É vi... o Hulk. Isso, eu acho que é isso. E eu não vi vozes da Amazônia, governadores, pessoas da Amazônia, nossas lideranças, se manifestarem com a mesma contundência. Então, isso me preocupa muito, porque a gente tem essa preocupação de sempre ver o exterior tentando alcançar as nossas riquezas, tentando não e conseguindo, né, as nossas riquezas, e a gente aqui inertes em berço esplêndido. Eu vejo as lideranças da Amazônia muito amarradas, né? E eu te pergunto, você não vê, gostaria de te perguntar, uma ambiguidade no discurso do presidente Lula, porque ele pede recurso do exterior,
né? Ele quer preservar a Amazônia, ele quer investir no desenvolvimento sustentável, ele também não nega a exploração do petróleo, tanto que está cozinhando essa questão, né, em banho-maria, já disse que está em estudo, tem um parecer da AGU que vai sair do forno, segundo a imprensa, sobre a possibilidade realmente da Petrobras fazer esse investimento, e a Marina ficou meio assim, mas essa coisa está aí no ar, né? Ele fica com uma ambiguidade, eu acredito que por conta das pressões externas, mas isso é muito ruim para o país internamente, essa ambiguidade, essa dualidade, esse tratamento, e eu acho que nós deveríamos fazer o esforço nosso, brasileiro, de nós investirmos nos nossos projetos. E eu vi o Mercadante falar na cúpula da Amazônia sobre uma declaração de que 19 bancos vão fazer um pool para investir em alguns projetos na Amazônia. Eu acho que o caminho é esse. Se realmente querem fazer investimentos na Amazônia, tem que ser bancos nossos, tem que ser os nossos esforços. Nós temos que tirar dinheiro de algum lugar, da dívida pública, dos juros, de algum lugar, tem que sair dinheiro para a gente dar nosso pontapé nessa questão. Essa é a minha avaliação. Aí eu te pergunto, para finalizar, já estou fazendo confusão em tudo, Túlio, se você não vê realmente essa ambiguidade no presidente Lula. Só para complementar, você falou do Centro Policial Internacional. Eu li sobre isso, sabe quando, Túlio? No dia 5 de... 5 de... É o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de agosto, é isso? Não estou lembrando agora. O Dia Mundial do Meio Ambiente, uma declaração do Lula dizendo que ia ser criado, né, ia ser lançado o Centro de Cooperação Policial Internacional. Aquilo já me levantou as antenas, né? Porque eu fico logo ligada e pensando no que pode ser isso. E foi só dito isso, que ia ser lançado um projeto, um pacote de segurança para a Amazônia, um pacote para a Amazônia na área de segurança, inclusive um Centro Policial Internacional de Cooperação. E aí, recentemente, o ministro Flávio Dino divulgou que esse plano de segurança para a Amazônia e o Centro de Cooperação Policial Internacional foram apresentados em primeira mão, antes de ser apresentado para os governadores da Amazônia Legal, para os prefeitos da Amazônia Legal, para o povo da Amazônia Legal, foi apresentado numa embaixada em Brasília para representantes de várias embaixadas, para adidos e pessoas de várias embaixadas. Isso está no site do Ministério da Justiça. Então, eu te pergunto, essa dualidade do Lula não prejudica realmente a gente manter ainda a soberania na Amazônia, que se é que ainda temos essa soberania? Obrigado, Mara. Sim, com certeza há uma ambiguidade no discurso do presidente. Obviamente, é notório que ele está tentando se equilibrar, né, uma corda bamba, mas onde ele mesmo quer estar. Né? Obviamente, tudo que está acontecendo na política que diz respeito a esse tema da Amazônia e do desenvolvimento sustentável da Amazônia, da questão climática, do meio ambiente, está pautado em coisas maiores, em projetos políticos maiores, até mesmo do nosso próprio governador, que eu acho que está fazendo um ótimo trabalho aqui, mas ele também tem pretensões maiores na política. Né? O Lula, não só na política brasileira, mas a nível mundial, ele quer uma projeção mundial sobre isso. Né? Quiçá até, alguns falam aí até de prêmio Nobel, né? Isso aí o que a gente vai descobrir com o tempo. O que essas pretensões políticas, e não acho errado eles terem essas pretensões políticas, mas não esquecer que a gente tem aqui uma população que precisa, né, exatamente do que eles estão discutindo. A discussão vai vir, todo tempo vai vir discussão, e o povo continua aqui amargando, né, o pior, né, do que se possa imaginar. As pessoas ali num ambiente climatizado, né, cheio de chefes de Estado, não estão compreendendo que a dignidade da vida humana de nossos conterrâneos, né, está ameaçada. Nunca viram uma criança morrer com
com alto número de vermes, né, onde sai vermes até pelo olho. Desculpa eu falar aqui. Né, pessoas morrerem aqui no estado do Pará, na região norte do estado do Pará, alto índice, né, de pessoas com câncer de estômago. Não é nem pela questão da nossa culinária, da nossa pimenta, do nosso tucupi, quem dera. Mas é pela qualidade da água que a gente bebe, que é horrível. Né? Os piores números de saneamento básico estão aqui. Né? Então, isso também afeta o problema do meio ambiente. Porque quanto mais o crescimento desordenado das regiões urbanas aqui da Amazônia acontecer sem políticas públicas, né, que visam uma melhoria do simples, que é um saneamento básico, que afeta uma cadeia de melhoria social, principalmente do nível da saúde. Né? Quanto mais isso acontecer, mais o problema ambiental vai ser, mais impactos ambientais vão acontecer. Porque o povo está ali no meio de um ambiente totalmente despropício para se viver. Ali eles jogam lixo, ali eles colocam seus dejetos, né? Mesmo debaixo de suas casas. Aqui mesmo, dentro da cidade de Belém, tem áreas assim, áreas que são chamadas áreas de invasão, né? E que não há um mínimo de saneamento básico. As pessoas vivem ao relento, né? Debaixo de suas casas. E você, Mara, que é aí de Rondônia, deve conhecer um local assim, né? Que é em beira de rio, área de várzea, área de gapó, que a gente chama, né? E que o lixo vai para debaixo de suas casas. Quando a maré vem, leva o lixo, vai para o rio e seca. Quando não leva o lixo, fica ali entulhado debaixo da casa. Isso é um problema ambiental sério. Por quê? Pela falta do básico, que é um saneamento básico. Pouca coisa foi discutida sobre projetos de saneamento básico, né, dentro da região da Amazônia. Não se falou do Pacto Federativo também, que é uma questão da legislatura brasileira, onde nós vamos encontrar maiores recursos para o desenvolvimento da nossa região. Acho também louvável que tenhamos, sim, a ajuda do Fundo Amazônia, ou qualquer outra coisa que tenha aí. Pelo que as pessoas da CPI da ONG já estão dizendo, que esse dinheiro nem chega aqui, né? Não chega. Vai para onde? Mas que mandem para eles, mas que não atrapalhem, né, o que os governos querem propor de melhoria para a nossa população. Né? Mas é muito complicado e é mais complexo ainda, como a própria fala aí do senador constatou. É uma rede, é uma teia que se infiltra, principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, e se instala ali através das prefeituras, né? E que não consegue, que onde o governo federal não enxerga, não localiza, entendeu? Eles chegam primeiro. E é aí que está o X da questão. A gente deve pensar, talvez, de uma maneira mais ampla, que a Amazônia ela precisa cada vez mais, de ações do governo federal, que sejam até mesmo de esforço, se for possível até das Forças Armadas, porque já encontramos também problemas de segurança nacional, com o crescimento do crime organizado nas fronteiras e nos rios amazônicos, com o escoamento de narcóticos. Né? Então, é uma problemática que a gente deve enxergar pela complexidade do tamanho da Amazônia, mas não somente pelo simplismo, né, do discurso, do preservacionismo, né, que quer sim deixar a Amazônia do jeito que está. O Lula diz, não, mas a Amazônia não é um santuário, moram várias pessoas ali. Mas dentro do governo dele, tem pessoas que pensam assim. Lá, quando você destacou o Greenpeace, eu vi jovens do Greenpeace lá no evento que antecedeu a Cúpula da Amazônia, o Diálogos Amazônico, né?
pedindo o fim da exploração do petróleo. Não só isso, pedindo o fim da, 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 da atividade de urucu lá no Amazonas, de petróleo e gás, que já está há mais de 30 anos retirando petróleo e gás ali daquela região ali, provavelmente a 600 quilômetros, se eu não me engano, de Manaus. É uma baita de uma estrutura. Tem hoje gasoduto, oleoduto, entendeu? Antes era tudo por barco. Hoje tudo já é moderno. E a Petrobras tem importantes projetos ali socioambientais, socioculturais, né, naquela região onde eles estão trabalhando. Uma pena que hoje ela é um campo já privatizado, né? Mas continua ainda, né, não tendo nenhum registro de acidente ali por aquela região. E a Petrobras lidera esses projetos com excelência. A gente ainda bate no peito ainda e dizer que a Petrobras ainda faz as coisas com excelência, mesmo que ela esteja no processo de desmonte. Mas para concluir, sim, o que é que nós devemos pensar? Que todo esse discurso está sendo pautado em projetos políticos, né, de futuro, né, e que eles querem garantir um status maior, né, a médio prazo e longo prazo, né, mas que a necessidade do povo, que deveria vir em primeiro lugar, não vai mudar nem a curto prazo, nem a médio prazo, quiçá a longo prazo. Entendeu? Então, é muito triste ter que saber disso. É importante, sim, que se tenha discussões como a cúpula. E eu também não sou contra a COP, como alguns já pontuam. Mas é necessário que haja mais pessoas engajadas, como eu, como você. Inclusive, eu lhe convido para a gente somar nessa discussão aqui na Amazônia, para a gente avançar e estar nessa COP. Não deixar que somente aqueles que querem deixar as coisas como estão, porque é isso que me parece, sejam voz. Não, nós precisamos pautar nossa voz como sociedade civil, de pessoas, de cidadãos, de brasileiros que vivem na Amazônia, que moram na Amazônia e necessitam, né, de um olhar especial e do desenvolvimento pleno de toda a nossa capacidade que nós temos aqui, seja ela do agro, seja ela da atividade de minério, da atividade madeireira, porque isso não está sendo colocado também. Nós temos uma capacidade absurda de explorar madeira. Mas isso está sendo deixado de lado por quê? Porque é uma onda, né, de uma agenda que está sendo imposta e que a gente não sabe nem como vai ser feita. Maravilha, Túlio. Exatamente. Desculpa, falamos juntos. Vá, Mara, pode concluir que eu passo para a Radamés aqui. É Eu só queria uma antes, parte, para o Túlio, só um pouquinho, rapidinho, uma parte. eu queria que a gente depois entrasse nesse ponto aí, que é a questão da polícia internacional, que eu acho que fere bastante aí a soberania. E eu queria que a gente debatesse depois. Vai lá, Mara, complemento para depois passar para a Radamés. Sim, então, eu tenho uma opinião muito clara sobre a criação desse Centro de Cooperação Policial Internacional, mas depois a gente pode até falar. O que eu queria dizer para o Túlio é que eu entendo, sabe, Túlio, projetos e aspirações políticas, mas isso pode ser um tiro no pé, né? Porque o povo amazônico, como você bem sabe, você relatou aí muito bem, e o senador também, e Manaus é palafita, é invasão, como o senador bem disse, é muito triste Manaus, eu conheço Manaus, né? Porto Velho também, nós temos bolsões de pobreza aqui na capital de Rondônia, Belém terríveis. também. Pois é, exatamente, você relatou, Belém. Então, acho que é um tiro no pé esse discurso ambíguo de querer satisfazer
os parceiros internacionais dar satisfação, dar responsabilidade, dar resposta, dizer que não é santuário, aí vai lá fora, diz outra coisa, concorda que é patrimônio da humanidade, coloca a Marina, que é isso que você falou, gente dentro do governo trabalhando contra, porque nós estamos perdendo tempo, meu amigo. Tudo isso é uma perda de tempo e o povo está se ferrando, as atividades produtivas não acontecem, né? Todo mundo lá querendo fazer as coisas e não pode isso, não pode aquilo. E eu vejo as nossas autoridades locais inertes, né? Então é isso que me deixa indignada, sabe, Túlio? Porque eu acho que não deveria ser assim, né? Não vejo por que ser assim. Sobre desmatamento zero, eu só queria concluir já o Marcelo, se me permite, e Túlio, Radamés, lá em Rondônia é um caso muito particular. Em Rondônia, nós temos uma produção pecuária muito grande, até muito maior do que a sua população. Se nós temos quase 2 milhões de habitantes, nós temos lá quase 15 milhões de cabeças de boi, né? É um estado que se tornou super desmatador, que desmatou, que foi pecuária mesmo, e está lá. Nós precisamos desmatar para botar mais boi? Não, entendo que não, sabe? Porque nós temos milhões de hectares de áreas inaproveitadas hoje, que são as chamadas capoeiras, que você pode revigorar, trabalhar essa terra e aproveitar para outra coisa, né? São milhões de hectares que o pasto é abandonado, aí o pecuarista vai atrás de mais pasto e é assim que funciona a pecuária, né? Então aconteceu isso com Rondônia. Essas terras poderiam há muito tempo ser trabalhadas para atividades produtivas, para um desenvolvimento sustentável, como crédito para o babaçu, que é a energia alternativa que a gente precisa. O babaçu é riquíssimo, tenho falado muito nele. Ele origina mais de 100 produtos na área de cosmetologia, lubrificante, combustível. É interminável a literatura que tem sobre isso, inclusive, já. E nós ficamos deitados em berço esplêndido, né? Então, eu acho, francamente, que esse discurso do governo do presidente Lula, que sempre foi assim, ambíguo, com um pé numa canoa e com um pé na outra, não vai dar certo dessa vez, sabe? Porque as pessoas realmente estão indignadas já, sabe, Túlio? Então é só isso que eu queria realmente dizer, mais um desabafo, né? E dizer que Marina Silva, no ministério dela, na primeira vez, ela, Túlio, mandava o IBAMA, a Polícia Federal, constranger os pequenos produtores rurais de Rondônia com policiais de helicóptero fazendo rasante com metralhadoras nas propriedades. Era isso que acontecia em Rondônia na fiscalização. Eles davam rasante, eles não iam para as grandes propriedades. Eles iam para aqueles pequenos, assustando os pequenos produtores que não estavam deixando reserva legal nas suas propriedades, deixando aquele percentual da reserva legal, que é lei, né, que você tem que preservar, só pode desmatar 20%, 80% tem que preservar, né? É uma lei muito draconiana, na minha opinião. Então, assim, e ela mandava isso sem se preocupar com a educação ambiental e sem se preocupar com alternativas ao produtor rural de sobrevivência, sabe? Então, continua tudo como dantes. E eu acho que as coisas vão caminhar muito mal nessa toada. Desculpa se eu me alonguei, gente, é porque, como o senador falou, eu acabo me empolgando muito com esse assunto Amazônia. Obrigada a tudo. Não, Mara, fica aí conosco sempre. Está brilhantando o nosso espaço aí. Vai, Radamés. Opa, eu já entro já nesse negócio da polícia internacional e bandas com todo mundo. Que também é uma preocupação. Mas assim, eu tenho. O pessoal sabe aí que me acompanha, sabe que eu gosto bastante de política, estudo um pouco sobre o assunto e faço algumas falas no final de semana sobre isso. E eu mencionei essa semana sobre uma integração do Brasil com a América Latina, para a gente não, para a América Latina como um todo não ser escravizada por ninguém, né? Seja por imperialismo americano, europeu, chinês, russo, seja de onde for. Né? E eu acho que existe essa necessidade, né, até mesmo para que esses países também tenham
o Brasil como uma nação que ajude-os, né, a se protegerem, né, e que eles também protejam os interesses brasileiros, protegendo seus próprios interesses. Eu tenho bastante problemas com esses eventos internacionais, eu acho eles bastante ruins, né? Bastante desconfiança das motivações que são feitas, né? A única coisa que, de fato, eu gostei desse evento é que o Macron não esteve aqui, né? Foi, para mim, talvez tenha sido a melhor coisa. E também seria incoerência, né, dele, como você mesmo mencionou, por conta, né, das questões da Guiana Francesa, né, exploração de petróleo na região, né, da Guiana Francesa. O que eu acho que eles estão certos em fazer e acho que nós deveríamos fazer, e o governo, não um governo em geral, né, mas setores do governo atrapalham de forma bastante nítida, né, e o governo aí, por ociosidade, morosidade ou por conivência, acaba não tomando uma atitude mais drástica, que eu acho que é o que deveria ter sido feito. O presidente do IBAMA, para mim, já deveria ter sido demitido, o do ICMBio trocado, né, e quem estiver embaçando na prospecção, né, do petróleo na região deveria ter a cabecinha cortada e sair andando, né? O que o que eu acho que, e aí você vai poder me falar, eu não acompanhei muito a COP30, mas eu não vi nem sobre a COP30, nem o diálogo amazônico, nada sobre uma integração de Não, infraestrutura da região. Radamés, desculpa, Cúpula da Amazônia, COP30 ainda vai acontecer em 2025. Ah, sim. Verdade, obrigado, Marcos. Mas assim, dessa cúpula da Amazônia, eu não vi nada falando sobre integração, né, de infraestrutura da região. Todo mundo sabe que a região amazônica sofre bastante com falta de infraestrutura, né? É praticamente uma região isolada do país, né? A gente teve recentemente aquele embargo de uma estrada que iria ligar o Acre, se eu não me engano, com a Bolívia ou com o Peru, não lembro qual país que era exatamente, mas foi embargado, né? E não se tem uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento da região, para a habitação da região, né? Porque, como você colocou na sua fala, né, quase 47% do território nacional, tem menos de um quinto da população, né, e é 50% do território nacional. É um lugar praticamente desabitado, né? Se a gente for olhar pela quantidade de pessoas e tamanho de território, é um lugar desabitado, né? E sem infraestrutura continuará assim ou piorará, né? Que eu acho que é o pior dos cenários, porque se você não tem ninguém na região, mais fácil de você tomar, né? Então, Túlio, foi discutido, né, dentro do diálogo amazônico, né, algo em relação à integração entre os próprios estados, a integração regional do nosso país e dos países vizinhos com o nosso país através da região amazônica, ou isso foi um assunto que não foi discutido, né, e que possivelmente possa ter sido vetado por aquele vagabundo do Petro, aquele sem vergonha. Valeu, meu camarada. Obrigado. Obrigado, Radamés. Muito bom te ouvir, meu amigo. Bom, pelo que eu li, não. Sendo bem direto, né? Não. Tudo que a gente vê ali na Declaração de Belém, eu vou pegar aqui o link aqui para mandar para vocês. É verborragia politicamente correta, que trata assim de pontos específicos sobre a integração mais diplomática, vamos dizer assim.
outra estrutura, né? Tratados que sejam como se fossem acordos comerciais mesmo, né? Acordos financeiros, de parcerias, para o desenvolvimento de uma estrutura, de uma integração física, né? Estrutural, eu não vi. Isso faltou mesmo dentro da discussão, porque ela ficou mesmo rasa, no sentido de ser apenas, e eu não quero deixar com as minhas palavras dizer que um acordo diplomático não seja importante, mas ficou apenas como um acordos diplomáticos acerca de pensar como fazer, entendeu? Concordamos com isso, concordamos com aquilo, mas ele é muito com o que devemos fazer, mas não como vamos fazer, entendeu? Ou seja, isso É também... mais uma carta de intenções, desculpa de me interromper. Exatamente, obrigado, Mara. É exatamente uma carta de intenções, mas que não diz para onde vai. Na verdade, ela estimula a gente, fazendo um pouquinho mais do exercício, ela é um elemento reforçador de tudo que a gente já tem dentro do nosso sistema jurídico ambiental. Porque aqui você vai recorrer a muitas poucas outras coisas que tem ali que são novidades. Mas a própria criação de proteger povos indígenas, povos quilombolas, já existe na Constituição, né? Sobre o desmatamento, já existe na Constituição. A gente já tem aqui, dentro do Brasil, um conselho, um órgão consultivo, que é o CISNAMA, né? Que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? E lá dentro dele, desculpa, acho que eu estou enganado, existe o CONAMA, né? Que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e que faz parte do CISNAMA, né? Que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? E ele promulgado, né, através de uma política de Estado, né, do Ministério do Meio Ambiente, né, que hoje está sendo elemento reforçador por esse atual ministério. Acho que não foge. A gente tem o ICMBio, né, que é responsável por gerir e proteger aí, as unidades de conservação federal, todo o país, né? Tem o IBAMA, que já trabalha com a fiscalização, né, o controle e fiscalização, monitora as atividades ambientais, né, multa, né, vai lá, prende, né, quem faz, que infringe a lei ambiental. Então, não foge muito do que a gente já tem, entendeu? Ele já é um elemento reforçador por si só de tudo que a gente já tem e precisa. Se a gente já tem tudo isso, se a gente já tem um sistema jurídico complexo para as questões ambientais, e a gente já tem até o próprio Ministério Público, que é um elemento reforçador também dentro dessa conduta. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de tratados, mais tratados, que digam como a gente tem que fazer, se a gente já tem os próprios instrumentos na nossa mão, né? Essa questão de estrutura, infraestrutura, ela não vai ser debatida, Radamés. Eu falo para todo mundo aqui, ela não vai. Não esperem que vai ser mudada esse discurso dentro do âmbito ambiental de preservacionismo radical. Porque o que eles querem é travar tudo, já é óbvio, já é claro, óbvio e claro. Entendeu? O que a gente pode pensar é em mudar a perspectiva, né, da opinião pública, alertando o povo do Brasil, alertando o povo amazônico, para que a gente não fique tão estagnado como nós estamos, para que a gente desperte consciências de que elas possam trazer frutos, né, que coíbam a ação dessa gente que não quer desenvolver nada, só quer deixar como está. Para quê? Para ser um campo mais fácil, um terreno mais fácil.
Eu nem estou entrando tanto, quero deixar que a gente já comece a pensar aqui sobre essa questão da soberania nacional. A soberania nacional, sim, está afetada. Ela está afetada por quê? Porque o discurso, a narrativa está conseguindo ganhar a opinião pública dos grandes centros urbanos. Enquanto a gente tiver pessoas aqui, aí em São Paulo, no Rio, nas capitais, entendeu? Que estão preocupados com a preservação do meio ambiente, do bioma amazônico, mas e não compreendem a realidade que o povo amazônico vive, né? A gente vai perder esse campo de luta. Eles vão ganhar, porque eles são muito mais fortes. É uma rede, são tentáculos poderosos, né, que conseguem manipular a opinião pública a respeito disso. Hoje, um ambientalista, uma pessoa que estude o meio ambiente, que seja da área do meio ambiente, um biólogo, né, um meteorologista, alguém da climatologia, que fale algo a respeito disso, é como se fosse um assassinato de sua reputação, um assassinato do seu currículo Lattes, de tudo que ele vem fazendo. Porque ele precisa se alinhar ao discurso do preservacionismo, né? No máximo, ele pode falar ali de algumas coisas a respeito do desenvolvimento sustentável, mas ele não aplica, ele não vai aplicar aquilo, né? Ele não consegue ir mais do que isso. Ele vai sempre ser contra a exploração de petróleo, vai ser sempre contra a construção de ferrovias, vai ser sempre contra a construção de usinas hidrelétricas, ele vai ser sempre contra a integração, né, dos povos indígenas com o meio urbano, com o meio que conecte, agregue essas pessoas a serem mais próximos de uma cidade, por exemplo, né? Eles vão ser contra uma série de elementos que visam uma marcha, né, para o oeste, uma migração para dentro da Amazônia. O que eles querem mais é expulsar quem está de dentro, quem vive dentro da Amazônia, para fora da Amazônia, para fora do núcleo de alta mata fechada. Ok, Radamés, você fazer uma pergunta do público, o pessoal pode escrever aqui no chat, nós estamos chegando nos últimos 10 minutos da sala, 10, 15 minutos aí. Quem quiser fazer uma pergunta para o Túlio, pode colocar aqui no chat, né? Ou pedir aqui a voz, né? Já aí agradecendo o Túlio, tá? Pela disponibilidade, pelo tempo e pela contribuição para essa noite super especial da Super Terça Nhengatu, né? Falando da Amazônia aí, né? No centro do debate, vai estar sempre, na verdade, no centro, né? Que é extremamente importante para a nossa soberania, enfim, para nossas riquezas, para o nosso desenvolvimento, né? É isso aí. Radamés, pergunta, amigo. Opa, obrigado, Marcelo. A minha amiga que está tá embaixo, como ela não falou para eu identificar, então não vou identificá-la, ela perguntou o seguinte: se você acha viável, né, receber créditos de carbono de países de primeiro mundo, né, em troca de qualquer nível de desenvolvimento local, né, e soberania sobre o território e sobre o seu povo. É que aquela ideia do crédito de carbono, né? Não faça nada, deixe, a gente compra o carbono e vocês abrem mão de se desenvolver, do território, etc. Eu acho que não é nem abrir mão de se desenvolver, é abrir mão de trabalhar mesmo, de produzir, né? Primeiro que só vai funcionar para quem de fato possui grande quantidade de terra, né? Ou seja, latifúndios ainda que nem tenham tanta área desmatada, ali ele vai ter uma área de pasto, mas o resto ali de floresta, de hectares, tem hectares na Amazônia, tem fazendeiro na Amazônia, que tem ali quase 10 mil quilômetros quadrados de terra, cara. 10 mil é pouco, cara. Muito mais.
E ali ele tem ali uma atividade de pasto, mas o resto ele ainda não desmatou, porque é muita terra para desmatar. E às vezes ele nem se interessa, mas tem uns que já estão vendo essa possibilidade, né, de trabalhar crédito de carbono, que seria manter a área preservada, né, dentro de suas terras e vender, né, como se fosse um royalty pagado para você deixar ali a sua área de floresta preservada. Quem tem atividade, um pequeno lote, um pequeno sítio, que está sendo expulsado por esse problema interno, né, da Amazônia. A Amazônia não é só problema de territorialidade, não. Ela tem ali problemas severos urbanos, mas ele tem problemas também agrários, conflitos agrários severos, que são provenientes de uma má gestão de territórios, né? Não se teve uma gestão de territórios aqui no processo de ocupação da Amazônia, e que hoje se intensifica em grandes conflitos agrários. Quem tem lote pequeno não vai ter acesso a crédito de carbono. Ele vai ter que precisar, pelo contrário, ele vai ter que precisar extrair mais da natureza para poder sobreviver. Ele vai ter que cada vez mais roçar, fazer área de roçado, para poder fazer um plantio ali de mandioca, entendeu? Para poder sobreviver. Ele não vai poder ter acesso. Isso é coisa que nem deveria ser falado, um negócio desse, porque é tão fora da realidade do povo, do povo mais humilde, do povo que tem ali um pequeno lote. Pode ser falado ali para quem está hoje nesse ramo de business, nessa vibe do financeirismo, né? Do rentismo, porque isso é uma forma de rentismo, que está agregado a isso. Mas o grande povão não vai ter acesso a crédito de carbono. Nem tem como falar, vai falar isso para eles, não sabe o que é isso. Entendeu? Agora, gera royalties para o Brasil? Pode gerar sim, porque é uma nova, vai ser definido como uma nova commodity. Mas até que ponto, entendeu? Porque isso é o que eles estão falando. E já tem muita gente se dizendo especialista e vendedor de créditos de carbono que te ensina a fazer, inclusive quem trabalha com cadastro ambiental rural, orientar pessoas, produtores rurais, a irem atrás de crédito de carbono. Só que quando o negócio apertar e que a gente precisar aumentar a produção agrícola no nosso país, e que eu acho que isso pode ser, isso vai acontecer nas próximas décadas. Isso aí é uma visão também de quem acompanha a geoeconomia mundial, e isso vai acontecer. O Brasil vai ter que precisar avançar com sua produção agrícola, alimentícia. O Brasil vai ter que alimentar sim o mundo, tá? Não vai acontecer, os caras não vão querer mais vender, ganhar royalty de crédito de carbono. Ok. Valeu, Túlio. Radamés, fazer pergunta do público? Não, eu ia entrar, mas eu ia passar a palavra mesmo, que chegaram mais duas pessoas aí para perguntar, mas você vai fazer a pergunta sobre a questão da polícia internacional. Isso daí é uma piada do caralho. Mas é de mau gosto, né, inclusive. Mas vamos ficou de fazer o fazer essa seguinte. pergunta, eu acho que é uma pergunta interessante. Vamos colocar esse ponto no final. Vamos dar a voz aqui para a Priscila e para o Renan, e depois Radamés faz a pergunta aí da Polícia Internacional, que é um ponto que me chamou bastante atenção, como mais preocupante, e a gente vai fechando a sala, tá? Priscila, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, Obrigado, tá? Marcelo. Boa noite. Muito obrigado pela palavra. Eu vou ser super rápida, porque sinceramente, eu só subi para agradecer, tá bom? Eu agradeço, eu fico muito triste com o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que é importante que nós saibamos das coisas escusas que estavam escondidinhas, entendeu? Em que a gente pode ajudar de alguma forma, porque na nossa própria Constituição diz que o poder emana do povo. Então, o povo, quando ele sabe mais do que acontece no nosso Brasil, nós somos
somos mais fortes e juntos nós somos mais fortes, tá bom? É só isso, eu agradeço o Túlio, porque a gente não sabe o que as pessoas da Amazônia sentem na pele, entendeu? A gente fica aqui, igual eu sou do Sudeste, então eu não tenho vocês que trazem de outros estados, que trazem as experiências, isso é muito importante, tá? Continuem, eu agradeço imensamente. É só isso. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Priscila. Seja sempre bem-vinda, tá? Fique atento aí, sempre vamos ter convidados, salas especiais com bastante conteúdo, debates, promovendo a educação política. Seja bem-vinda sempre. Frederici. Boa noite a todos, né? Falando sobre a Amazônia, não precisa nem falar da Amazônia. Onde é que fica Minas Gerais? Onde é que fica Vale do Rio Doce? Com 95% de todo o ferro que existe no planeta, outros 55 minerais que tá tudo no Brasil. Não tô nem falando da Amazônia. Onde é que fica Minas Gerais? Fica aqui perto. O Nordeste, quer industrializar o Nordeste, é só colocar aqueles cataventos gigantes na costa que industrializa tudo. A Amazônia, do ponto mais oeste da Amazônia até o ponto, quer dizer, até o Mar Atlântico, dá 4.200 quilômetros. Lisboa até Moscou dá 3.900 quilômetros, ou seja, dentro do Brasil nós temos uma área maior que a Europa inteira, entendeu? Com isso aí, com essas pessoas aí, ribeirinhos, né? Aproximadamente quantos ribeirinhos? 10 milhões? É só vocês entrar no Google Maps, ficar perdendo um tempo no Google Maps. Você vai ver que é só árvore, só tem árvore na Amazônia. Árvore, 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 árvore. Você fica 3 horas puxando a tela e só tem árvore. E isso que tá por cima e o que tá por baixo? Todo o ouro que existe no planeta, né? O petróleo. Por que eles querem fazer isso aí? Porque as reservas dá para 200 anos, 500 anos, as nossas reservas, tá entendendo? Não vai ficar só para essa geração. Vai ficar para mais 3, 4 gerações. Outro ponto também que a gente deveria estar debatendo é as eleições da Argentina. Você está vendo o que está acontecendo lá? A Argentina é o país que tem 95% de todo o lítio que existe no mundo. Agora que está na era da... Como é que fala? Essas coisas automatizadas, né? Tesla, carro Carro automatizado. elétrico. Sim, tá tudo na Argentina o lítio. Tá entendendo? Então, mas o que a gente vai ter que fazer então? É a unificação nacional. Só com a unificação nacional. Senão não vai dar certo. Vai acabar o Brasil. Tudo, a América Latina inteira. A América Latina, eu ouvi falando, poderia se juntar assim. Mas infelizmente aqui. Esqueci de falar, o ponto mais importante. Em cima da Amazônia, o que tem? Tem uma Guiana Francesa, tem o Suriname, que pertence à Holanda, né? Aos Países Baixos, e tem a Guiana Britânica, que pertence à Inglaterra. Lá também não tem nada, só tem árvore, mineração ilegal, né? Tráfico de diamante. E tudo isso aí, pô. Isso aí é desde o Fernando Henrique Cardoso, desde o governo militar, que tem tráfico de joia preciosa pro exterior. Só pesquisar no YouTube aí notícias de conterrâneos do Amazonas que vendeu uma pedra avaliada em bilhões de reais lá para a Arábia. É muita coisa sobre a Amazônia. Então, é isso, câmbio. Obrigado, Frederico. Renan, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, né? Assim, não sei se já foi perguntado. Eu sou terminantemente contra crédito de carbono, porque por uma série de razões. Hoje o Canadá está queimando lá as florestas muito em pauta por causa do crédito de carbono. As florestas estão pegando fogo lá, a gente chama de floresta morta, porque ela foi replantada de uma forma apenas para cumprir meta de crédito de carbono. E eu também sou contra a exploração de petróleo na Amazônia. Não se deve explorar petróleo na Amazônia de forma nenhuma.
nenhuma. Há relatórios da própria Petrobras, até a Associação dos Engenheiros da Petrobras, muitos são contra também, né? E eu espero que o governo seja contra isso também, né? Eu queria entender, né, não sei se aqui, tem uma figura no parlamento que ele me incomoda demais, e eu sei que muita gente aqui gosta dele, que é o Aldo Rebelo. Eu sou terminantemente contra. Eu queria saber a opinião, né, dele aí sobre o Aldo Rebelo. Vamos lá, Frente Nacional, com a palavra. Opa. Bom, se a pergunta foi para mim, eu gosto bastante, concordo bastante com o que o Aldo fala. A favor da exploração de petróleo na região amazônica. Estou contra a exploração de petróleo dentro do rio Amazonas, que é diferente da exploração de petróleo na Amazônia. Mas assim, Túlio, sobre essa polícia internacional, né, que os caras estão comentando, né, da criação, né, quais países estariam envolvidos nessa força-tarefa aí que eles estão falando, essa Interpol da Amazônia aí, que eles estão falando, né? E qual é o grau, né, de se foi solto, né, alguma informação sobre, foi solto alguma informação sobre a criação dessa polícia, né? Quais serão as suas atribuições e a quem ela irá responder no final das contas, né? Ela vai responder a uma ONU da vida, né? A uma União Europeia ou coisa do tipo, ou ela seria em relação aos países da região amazônica? Túlio? Túlio? Então, Acho que ele caiu. não, tô aqui, tô ouvindo. Só para a gente elucidar aí o que foi dito, cada um aqui tem uma opinião divergente, né? Um ponto divergente do que nós estamos falando aqui no momento. Isso é normal, é um debate plural. Quem antecedeu a fala desse outro rapaz que falou que não gosta do Aldo Rebelo tem uma opinião totalmente diferente do que eu penso. Esse também eu tenho pontos diferentes, né? O que eu acho é que a gente pode fazer um discurso sério, né, do que a gente está falando aqui. E aqui cabe uma ressalva dentro do que eu vejo sobre a CPI das ONGs, né, que é um instrumento da direita, né, que colabora com a direita. Ora, se está colaborando com a direita, tem uma coisa um pouco complicada aí, né? Porque eles estão conseguindo capitanear um discurso que historicamente era de esquerda. A esquerda sempre pautou uma soberania nacional, sempre pautou desenvolvimento econômico, mesmo que pelos meios de produção tomados pelos trabalhadores, mas hoje não está se falando isso. Hoje a esquerda ela é totalmente o oposto de tudo que é nacional, né? E ela se coloca contra qualquer coisa que fale a respeito de soberania. Então, sobre o Aldo Rebelo, eu vejo que ele é uma figura muito mais de coalizão. Ele é um verdadeiro político de coalizão hoje. Ele é um verdadeiro cidadão que está tentando, pelo seu discurso, pelo seu método, unir o Brasil e não dividir o Brasil, né? Se ele é a favor da exploração de petróleo, é uma questão. Se você é a favor da exploração de petróleo, é outra questão. Se você é contra, é uma outra questão. O problema é que nós precisamos de é o que a gente está fazendo aqui hoje. É o que eu proponho que a gente faça das questões da Amazônia, das problemáticas e dos desafios que nós temos. Então, é necessário que a gente precise e pontue que nós precisamos de união nesse momento, mesmo com elementos que talvez a gente tenha que engolir. Esse que é o ponto, né? Sobre essa questão de polícia internacional, ela fere, sim, ao meu ver,
a soberania da nossa territorialidade, naturalmente. Agora, como ela é feita de forma de tratados, por diplomacia, isso é uma coisa que a gente pode discutir mais, né? Eu sugiro que uma próxima discussão a gente possa discutir mais sobre isso, porque ela tem um papel diplomático, ela tem tratado diplomático. Então, não seria, de certa forma, uma intromissão da territorialidade. Ela seria feita por esses países que fazem parte da Amazônia, que têm seus territórios a Amazônia. Mas a gente pode abrir um parêntese, né, que mesmo que por vias diplomáticas essa Polícia Internacional atue, mas a gente não descarta a atuação de elementos estrangeiros, né, como a gente bem sabe que existe, né, que possam dificultar e fazer da nossa vida mais difícil, como já está sendo. Então esse é o X da questão. Não é pelo meio, pelo método que vai acontecer, porque ela será legal. Mas o ponto é, quem vai estar no meio dessa Polícia Internacional, né? Como é que ela vai atuar? Vai ser um braço da Polícia Federal? Ela vai ser um braço da Interpol, da CIA, né? Isso eu não sei. Pronto, perfeito. Pessoal, vamos fazer só essas 3 perguntas. O Ivan, infelizmente, estamos no limite do limite, né? Já passa mais de 1h30 de sala. Vou passar a voz para Alex, para Mara, Radamés, e aí Túlio faz as últimas considerações para a gente finalizar a sala. Já de antemão, Túlio, está excelente o debate, super rico, riquíssimo de informações, todos estão ganhando com isso, tá? Alex, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, turma, boa noite a todos os ouvintes do Ingatu. Eu também gostaria de externar que eu também sou totalmente gênero número grau contra a exploração do petróleo na Amazônia, mas por entidades internacionais e por países internacionais. Quem tem que fazê-lo é o nosso Estado Nacional. E eu fico chocado quando eu vejo alguém no perfil como engenheiro químico não reconhecer a grandeza de uma empresa maravilhosa, extraordinária como a Petrobras, que tem reconhecimento internacional e capacidade técnica com louvor para explorar o petróleo nacional dos países e conceder soberania e desenvolvimento na região amazônica, que é uma região tão preciosa e tão cara que necessita e que tem carência desse desenvolvimento. Não só o desenvolvimento estrutural, mas como também o desenvolvimento humano. Pessoas ali que apreciam e que querem desenvolver a sua região, que querem e desejam tecnologia, que querem e desejam prosperidade. Então eu fico chocado com essa intoxicação. Uma pessoa que se diz engenheiro químico não reconhecer que nós temos uma empresa de excelência e que pode fazer essa exploração da melhor forma possível, com responsabilidade e com grandeza. Obrigado, gente, obrigado pelo espaço e parabéns pelas explanações, tudo. Valeu, Alex. É isso aí, assina embaixo aí. Dá para desenvolver com total responsabilidade socioambiental, não da boca para fora, né? Na prática. E a gente tem empresas e profissionais técnicos, corpo ambiental para sentar e resolver e desenvolver isso, né? Pensando nas pessoas, no meio ambiente, de uma forma equilibrada, né? É por aí. Mara, com a palavra. Obrigada, Marcelo. Eu só queria, assim, concordar com o Túlio, né, quando ele fala do Centro Policial Internacional, que também tem, que ele concorda que pode subtrair a nossa soberania, que é igual à presença das ONGs que estão interferindo e ditando regras, porque está muito obscuro isso. E eu queria como vai funcionar, né, isso. E eu queria ressaltar de novo, né, antes mesmo disso ser dito lá em Belém, na cúpula, o ministro Flávio Dino já tinha apresentado, não apenas para esses países, 8 países que têm a biodiversidade amazônica no seu território,
Em julho, ele tinha apresentado para representantes de 23 países da União Europeia essa ferramenta, né? Esse projeto, que faz parte do que eles estão chamando PAS, pacote de Amazônia, Projeto Amazônia em Segurança. Estão anunciando investimento de 3 bilhões, 3 bi para a região, com, naturalmente, a cooperação, né, a parceria dos governos estaduais da Amazônia Legal, mas apresenta isso para 23 países da União Europeia para quê? Eu pergunto. Né? E a matéria não esclarecia, então, portanto, não eram países só com biodiversidade da Amazônia, esses 8 países. E o Brasil, a gente sabe que tem muitas coisas positivas, muitas coisas boas, mas nós ficamos parados no tempo em termos de tecnologia, de uma série de coisas, né? Tem um campo da tecnologia que deu para avançar, por exemplo, no agro, tem questões da saúde que são interessantes também, né? Mas a gente sabe que quem é que vai ter o controle desse centro, como bem colocou o Túlio, né? É uma pergunta que eu faço, e também por que se apresenta para 23 representantes da União Europeia, né? Então, isso é preocupante, sim, e eu acho que, para mim, esse Centro de Policial de Cooperação Internacional vem para colocar ainda mais em prática, a pretexto de combater o crime organizado nos 9 estados da Amazônia Legal, vem para realmente afugentar, tirar os amazônidas do seu habitat, do seu lugar, da sua moradia. Vem para fazer esse cerco ainda mais. Porque o que a polícia faz na região amazônica, a Polícia Federal, nas suas ações ambientais, são espetáculos para essa sociedade, de celebridades, de ativistas de sofá, de atores, de intelectuais, acadêmicos, gente do governo, aplaudirem, né, e venderem para a opinião pública, como já foi dito pelo Túlio e por outros, essa imagem de que realmente precisa combater esse crime. Na verdade, serão ações para amedrontar o homem amazônida, cercar, comprar viatura, colocar operação, bases, um monte de iniciativas que eles vão tocar nesse projeto. Ao invés de gastar o dinheiro em construir e colocar cientistas na região, cientistas brasileiros, a Amazônia precisa de um batalhão de cientistas comprometidos com a sua produção de energia alternativa, porque o mundo está realmente caminhando para isso, e não fazer esse tipo de coisa, esse cerco com esse aparato todo que eu, como digo para vocês, vejo com enorme desconfiança. Obrigada, Túlio, pela sua presença, foi muito bom. Obrigada, Marcelo, obrigada a todos. Obrigado, Mara, por estar sempre brilhantando o nosso espaço, com suas ponderações, colocações, está muito legal. Eu só queria fazer só um convite para a próxima quinta, 20 e 30, vamos ter o Felipe Zizo, né, tratando de grandes potências, geopolítica e consciência nacional. Quinta-feira, 20 e 30, vamos ter o professor doutor em ciência política fazendo análise e participando aí, contribuindo com o Espaço Negatu. Fique sempre atentos, toda semana, né, vamos ter convidados, tá bom? Túlio, quer fazer alguma observação de Mara, do Alex? Não, eu queria agradecer aí a iniciativa, agradecer o convite. Sou um mero estudante aqui que tenta observar a Amazônia a partir da ótica de uma pessoa que vive de um núcleo urbano, mas que é profundamente ligado pela raiz da Amazônia. Me considero um caboclo, me considero um filho do norte e um brasileiro, acima de tudo, porque não dá para distinguir. Hoje é 15 de agosto, dia da adesão do Pará, né, ao Brasil, né? Hoje a gente comemora uma data distante, porque a gente sempre foi meio rebelde aqui, sabe? E a gente não entrou na conjuntura nacional.
com todos os estados. Mas esse espírito rebelde aqui, por hora, anda meio sonolento, né? Meio desacordado. E por muitas vezes ele deixa as coisas passarem de forma muito passiva. E eu queria sonho que a gente volte a ter esse espírito rebelde combativo, né, dentro do que for da normalidade, da legalidade, né, do nosso país, e que a gente possa contribuir mais e mais para o despertar do povo amazônico, em prol de uma Amazônia verdadeiramente desenvolvida e sustentável em todos os seus aspectos, não apenas no aspecto da narrativa. É isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Túlio. Neia, Radamés, cada um com a fala aí para ir finalizando a sala. Radamés? Acorda, Radamés. Eu ainda estou no trabalho, desculpa. Não, eu queria só agradecer aí o pessoal que estava aí na sala, que apareceu aí. E agradecer ao Túlio aí, o Marcelo, o Ney também que está aí com a gente, a Mara, o Alex, todo mundo que passou aí. E boa noite para todo mundo, que eu estou meio enrolado agora aqui, o Marcelo. Valeu. Vamos lá, Ney. Muito obrigado aí, Vida de viu? proletário é isso aí, né, velho? Não tem jeito. Ney, muito obrigado pela colaboração, pela parceria. Sinta-se sempre em casa, né? Parceiros, estamos juntos aí. Conte comigo, parceiro. Estamos juntos, viu? Túlio, agradecer você. Noto que você está estudando bem esse assunto. Tenho certeza que o seu trabalho aí ainda vai contribuir muito, tá, para a preservação e para um desenvolvimento sustentável aí da região norte, viu? Parabéns aí por todas as suas falas, por todas as suas observações, por todas as suas percepções. Acho que você está no rumo certo. Parabéns, meu. Obrigado e apareça sempre, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Túlio. Um abraço a todos. Pessoal, quinta-feira, 20h30, Grandes Potências, Consciência Nacional. Vamos estar juntos aí debatendo com o professor Felipe Zizo. Um grande abraço a todos, gente. Boa noite, felicidade.
Vamos estar junto aí debatendo com o professor Felipe Zizo. Um grande abraço a todos, gente. Boa noite, felicidade.